Boa tarde a você, a Cláudia, boa tarde a todos. Vamos logo ver o Ibovespa, como se comporta no dia de hoje. Temos um gráfico aqui na tela. Ibovespa com uma alta de 0,17% aos 120.215 pontos. O motivo é que o petróleo subiu por conta das tensões terem escalado entre Rússia e Ucrânia. Ontem tinha um otimismo geral falando que ficaria tudo bem, que estavam caminhando para o encerramento da guerra, hoje diferente. Só que como petróleo subiu e algumas outras commodities também, o Ibovespa acabou indo para o campo positivo, diferente do que acontece em outras bolsas do mundo. Em relação ao dólar, já se fala, olha, vai ter inflação por lá, vão ter que subir os juros. Temos as moedas aqui, o dólar operando em alta de 0,37% aos R$ 4,77. O euro, 0,96% aos R$ 5,32. E o Bitcoin, queda de 0,23 aos 47.268 dólares. Bom, outro assunto que foi notícia no dia é o IGPM, que é conhecido por muitos como a inflação do aluguel. Ele ficou em 1,74% em março e, com esse resultado, o índice acumula uma alta de 5,49% no ano e de 14,77% nos últimos 12 meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, que é quem divulga e organiza o indicador, os combustíveis foram os grandes responsáveis, né? Lembrando que a gente teve uma alta forte no dia 11. Também foi visto que os produtores de trigo acabaram pesando, né? Teve alta internacional, então compramos também trigo mais caro e aceleraram. Vamos aos gráficos. Como eu falei, ele deu uma desacelerada, né? A gente está com 1,74 em março, comparando com marços anteriores, a gente vê que é um número alto, porém inferior do que o ano passado. Próximo gráfico, por gentileza. Esse a gente consegue ver como perdeu fôlego o IGPM, né? Visivelmente, ele vinha acumulando em 12 meses 37, 35, 33 e agora 14. É claro que é um número alto. E também, se você negocia o IGPM para aluguel, ele não é o melhor indicador, né? Apesar de ser conhecido como a inflação do aluguel, ou a própria FGV também ela faz o IVAR, que é o índice de variação dos aluguéis, é mais confiável. E lembrando sempre que vale a lei da oferta e procura. Temos mais um gráfico de IGPM, temos o acumulado do ano, né? Então, em 2020 ele bateu 23,14%, em 2021 ele bateu 17,79%, e esse ano já acumula 5,49%. Então a gente vê como a inflação vem pressionando e, por isso, sempre tem uma expectativa de alta de taxa de juros, que tinha diminuído, mas o número veio um pouco preocupante hoje. Outro índice que saiu hoje pela FGV é a sondagem do comércio. Depois de alta no mês passado, a confiança do comércio ficou relativamente estável na passagem de fevereiro para março. Na verdade, uma levíssima queda de 0,2 ponto percentual. O impacto se deve principalmente à alta da Selic. Temos o gráfico aqui para vocês verem. Então, ele tinha subido e aí uma ligeira queda, para mim, um empate técnico. Por que confiança é importante? Porque mostra como o setor está investindo, contratando e por aí vai. E por falar em sondagem, vimos a do comércio, mas teve também sondagem do setor de serviços. O índice subiu 3 pontos percentuais em março, ele atingiu 92,2, interrompendo uma sequência de 4 meses seguidos de queda. O resultado se deve à melhora da pandemia, já que é um setor que depende da circulação das pessoas. O setor de serviço é responsável por 70% do PIB. Vamos olhar o gráfico, então a gente está retomando, né? Então, tinha 4 quedas e agora melhorando, setor fundamental para a economia. Outro índice ligado a esse de serviços que saiu hoje foi a capacidade instalada do setor de serviços. A queda da capacidade mostra que temos ainda um potencial imenso para crescer esse ano. E aí eu vou pedir o gráfico, então estava 83,3%,
com ajuste sazonal em fevereiro e agora 82,9%. Então, o empresário com mais confiança deve aumentar a capacidade. Por isso, muitos falam, olha, a inflação que a gente está no Brasil não é uma inflação de demanda. As coisas não estão mais caras porque as pessoas estão comprando mais, e sim porque os insumos de vários setores e a mão de obra em alguns estão mais caras. E para acabar a rodada de índices, vamos falar do índice que saiu hoje do IBGE, que é o índice de preços ao produtor. Ele subiu 0,56 em fevereiro e no resultado acumulado em 12 meses, a alta foi de 20,05%. Das 24 atividades acompanhadas pelo IPP, que também é conhecido como a inflação na porta da fábrica, 15 tiveram alta de preços no segundo mês do ano, porque ele é divulgado diferente do da FGV em relação a fevereiro, por isso segundo mês do ano. Então a gente vê que ele vinha bem alto, bem alto, bem alto. Aí, dos últimos 12 meses, o que saiu em fevereiro é o terceiro menor. Então, um alívio aí pelo que vem pela frente também significa, e ele está relacionado com a queda do dólar do ano. E para repercutir isso, vamos falar com ninguém menos que o analista do IPP do IBGE. Ele sabe tudo sobre o índice, que é o Murilo Lemos Alvim. Seja bem-vindo ao mercado financeiro. Primeira pergunta, Murilo, traduz aí o que mede o IPP de fato. O que ele representa? Perfeito. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado pelo convite. E o IPP, na verdade, ele é uma pesquisa do IBGE que busca calcular a variação de preço recebida pelo produtor industrial brasileiro na porta da fábrica. Ou seja, a gente não quer pegar os preços com impostos e com frete. Então, na porta da fábrica, quer dizer, a gente vai pegar aquele preço que não estão incididos nem impostos, nem frete. Então, diferente do IPCA, que é o índice mais comum, que é o índice que mede a variação de preço para o consumidor, o IPP trabalha na outra ponta, verificando o preço que, de fato, o produtor industrial recebe pelo produto vendido. Então, em outras palavras, basicamente, ele mede a inflação na ótica do produtor industrial do Brasil. Ora, obviamente, quando tem uma inflação na porta da fábrica, em algum momento isso vai ser repassado. Às vezes integralmente, às vezes parcialmente. Qual o tempo médio que demora para essa inflação chegar para o consumidor? E mais do que isso, pelo que você tem visto, o repasse é integral ou a indústria absorve um pouco dessa inflação e não repassa tudo? Na verdade, a gente não faz o estudo para comparar o IPP com o IPCA, porque, na verdade, boa parte do IPP depende de exportação. Então, quando o preço varia de acordo com o dólar, como está acontecendo agora, muito desses produtos vai para fora do Brasil, então a gente não tem esse impacto sendo percebido pelos consumidores aqui no país. Murilo, quando você comentou o dólar, né? O real é a moeda que mais se apreciou no mundo das grandes economias frente ao dólar no acumulado do ano. Esse é o índice de fevereiro, mas a gente teve uma apreciação do real frente ao dólar também em março. O que dá para esperar do IPP, ou seja, da inflação da porta de fábrica? A gente vai ver um número bem menor em março? É uma tendência? Quanto o dólar é responsável por esse indicador? Isso a gente não consegue afirmar com certeza, porque o dólar ajuda a explicar o IPP, mas não é o único fator que vai explicar o resultado da pesquisa. A gente está divulgando agora o resultado de fevereiro, como você já falou, foi um aumento de 0,56%, abaixo do que a gente observou em janeiro, que foi de 1,20%, mas acima do que havia sido em dezembro de 2021, que foi uma queda, se é que pode chamar de queda, que foi um resultado de menos 0,08%. Então, para a gente ter certeza o que vai acontecer daqui para frente, então a gente prefere esperar, a gente coletar a informação com os informantes, a gente fazer as críticas dos dados recebidos, a gente analisar os resultados e fazer divulgação dos dados corretos divulgados pelo IBGE. Murilo, no último ano a gente viu, nos últimos 2 anos, os fretes explodirem mundo afora, né? Um container na rota China-Estados Unidos, que custava $1.000, chegou a bater mais de 12, 15 mil dólares. O IPP sente esse aumento dos fretes, porque de alguma forma os insumos também chegam mais caros, né?
Perfeito. Quando a gente faz análise do IPP, a gente tem sempre que tomar esse cuidado. O frete não vai impactar o preço de forma direta, porque a gente busca o preço sem impostos e sem frete. Mas, por outro lado, vai impactar, como você já adiantou, o custo. Então, se tiver um aumento de custo na cadeia de produção de algum setor, provavelmente ele vai ser repassado no preço final e isso vai ser sentido mais para frente no resultado da pesquisa. Conversamos com Murilo Lemos Alvim, que é analista do IPP no IBGE. Murilo, muito obrigado aí pela sua participação e, tendo novos índices, é só nos acionar. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que precisar. Boa tarde. E o mercado financeiro de hoje fica por aqui e volta aí para os meus colegas Cláudia e Daniel Caniato. Boa tarde para vocês e sigam acompanhando a Jovem Pan News.